Continuando a nossa aula aí sobre filosofia clássica, vou apresentar ainda hoje os sofistas. Sofistas são considerados os mestres da retórica. Os sofistas são considerados os mestres na arte de falar bem. Os sofistas são considerados aqueles que, hoje nós usaríamos o termo, dariam nó em pingo d'água. Os sofistas seriam aqueles caras que nós chamaríamos de vendedores de polishop. Os sofistas hoje seriam esses canalhas que nos enganam com belas palavras, políticos, pastores, enfim, todos esses caras que utilizam da palavra para manipular a realidade. Essa era a visão que durou muito dos sofistas, tá? Em seu período. Os sofistas foram considerados por muitos filósofos que os combateram como charlatões, como enganadores, como não tendo compromisso com a verdade, mas essa é uma versão da história. Existe outra versão que eu vou tentar passar aqui para vocês. Para iniciar nossa conversa, não houve uma escola sofista, tá? Com uma localização fixa. Até porque esses sofistas eles moravam na periferia de Atenas. Esses sofistas eles iam onde as pessoas o procuravam, tá? Então eles iam ensinar as pessoas. Eram o que nós podemos chamar de professores viajantes. E literalmente viajantes viajavam muito para ensinar a arte de bem falar. Tá? Não eram que viajavam na ideia, não. Os sofistas são aqueles caras assim que as pessoas requisitavam, as pessoas que iam ouvir. O sofista dizia-se e afirmava ser mestre sobre qualquer assunto. O sofista podia convencer você que a essa hora, 3h40, 3h30 da tarde, era noite. O sofista conseguia convencer um médico que era melhor médico do que ele mesmo não sendo. Então, essa arte sofista fez com que eles fossem muito requisitados. E por que eles são importantes nesse período? Como eu disse na aula sobre a democracia ateniense, a discussão na praça pública exigia a arte de falar bem. E quem falava bem? Quem conhecia as coisas eram os sofistas. Os sofistas, então, eram aqueles caras que hoje, tá, são requisitados para dar palestras, que ganham muito dinheiro. Por exemplo, Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Pondé, o Karnal, o Mário Sérgio Cortella. Então, são pessoas que são requisitadas. E o sofista, até onde dizem, ganhou muito dinheiro com isso. Tá? Eles aproveitaram disso. Eles são os primeiros professores particulares da história. Então você pega, né, uma pessoa que é muito requisitada, ela ganha bem. Ela é muito procurada. Então esses palestrantes eles vão dar uma palestra de 2 horas, tem lá 500, 600 pessoas, 1000 pessoas vendo ele a 500 pau a cabeça. E aí você me pergunta, professor, o que ele fala lá? Sobre filosofia. Ô, professor, e você? Quanto ganha no período que você dá aula aqui? Uma média de R$14 por aula. Então, devo ganhar uns R$60, R$70, e eles devem ganhar aí, nem sei quanto, porque essa conta é muito grande para mim. Né? E que eu falo filosofia, só que ele é mais conhecido, enfim. Isso não. Deixa isso para lá agora. Mas a questão é, tá? Então, o sofista, ele era requisitado. Ele era procurado porque ele tinha o dom da oratória, porque ele tinha o dom da retórica. Ele sabia como convencer a pessoa. Os sofistas afirmavam, tá, que não existia uma verdade universal, uma moral universal que devesse ser seguida por todos. Os sofistas vão criar aqui o que nós chamamos hoje de subjetivismo e relativismo, ou seja, a verdade é relativa. Ela depende do indivíduo, ela depende da condição, ela depende do momento histórico, ela depende da situação histórica, econômica e social. Não dá, segundo os sofistas, para afirmarmos que existe uma verdade universal, um governo universal, uma justiça
universal. Ela vai depender de condições históricas, materiais e sociais. Protágoras, o mais ilustre dos sofistas, vai dizer: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, é a medida da verdade, é a medida do bem, é a medida da justiça. Então, a verdade dependerá aí, e as situações dependerão da interpretação que os homens vão fazer do mundo em que vivem, das análises, das conclusões, das discussões de cada sociedade. Então, para eles, era impossível estabelecermos aí uma moral, uma justiça universal. Até a próxima aula.